Agradeço a oportunidade, Alexandre, lembrando que na ocasião ali ainda do primeiro turno, você talvez tenha sido o primeiro veículo de comunicação a abrir as portas, né, para esse projeto inusitado, inesperado. A Ninguém Cristina, imaginava, a né? Cristina tinha me falado, ela falou assim, Alexandre, ninguém quer me abrir o microfone. Exatamente. Imagina, e ela que é a rainha da comunicação. Exatamente. Mas isso, para nós que estávamos ali vivendo o dia a dia da campanha, já era esperado, né? Então, assim, para muita gente, assim, ó, a Cristina surgiu da onde? Algumas pessoas, Alexandre, amigos, inclusive, da Cristina, encontraram ela no dia da votação do primeiro turno, no colégio eleitoral. Ela votou ali no colégio estadual. E cumprimentaram ela, dizendo assim: Cristina, faz tempo que eu não te vejo no jornalismo, o que foi que aconteceu? Você sumiu. Ela falou: olha, eu sou candidata. Candidata ao quê? Que negócio que é esse? Imagine. Né? A que se deu isso? Justamente a esse bloqueio, né, dos meios de comunicação. Né? Ninguém queria deixar a Cristina falar, ninguém queria deixar ela aparecer. Os meios de comunicação aliados aí ao sistema político que nós temos no nosso estado do Paraná, né, simplesmente se contorceram, fizeram um contorcionismo ali para impedi-la de falar, impedi-la de aparecer, né, de ser uma opção para o eleitor curitibano. Mas, graças a Deus, né, as portas foram se abrindo, cada dia que passava, uma porta, um apoiador, né, o Alexandre aqui com sua imensa audiência, nos abraçou também, inclusive fico sabendo agora, né, que teve alguns problemas por conta disso, mas enfim, né, vida que segue, né, Alexandre? Vida que segue. E fomos para o segundo turno e realmente nos tornamos hoje, Alexandre, fazendo uma análise assim rápida, nos tornamos hoje talvez um dos principais grupos políticos do estado do Paraná. Então nós temos agora um futuro, temos 2026 pela frente. E me parece, pelo andar, né, da carruagem e das negociações aí, que realmente Cristina Grêmio em 2026 será algo inevitável. Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta que todo mundo me faz, né? Depois de estender, né, a bandeira sobre a janela da minha vida pedindo voto para Cristina Grêmio, muita gente me pergunta, né? Ela é candidata ao quê? A deputada federal, a senadora, ao governo do estado, ela é candidata a deputada estadual. Se ela for estadual, ela vai ser mais uma. Se ela for senadora, ela vai ser mais uma. Ela tinha que ser deputada federal. Outros, ela tem condição para ser governadora. E muitos falam para mim que ela poderia ser vice em alguma chapa. Eu já digo de antemão, a primeira vez que eu conversei com a Cristina foi no dia 6 de agosto. No dia 6 de agosto, que ainda estava aquele problema que o partido não sabia se ia sair candidata ou não. Ela pegou e falou assim, se fosse para o serviço eu não tinha saído nem de casa. Exatamente. Então, ela de vice é difícil. Nós sabemos, né, que da mesma forma que ela encontrou a máquina em 2024, se ela for candidata ao governo do estado, ela vai encontrar uma máquina um pouquinho maior, que é a máquina que daí vem Alexandre Cury, hoje como pré-candidato, o Sérgio Moro como pré-candidato, que para mim ele está derretendo politicamente, ele perdeu 9 das 10 prefeituras e perdeu também muito poder, apenas fazendo 60 mil votos na chapa de Nele Prevô, que a mulher era vice. Eu acredito que Rafael Greca diz aí que sai, mas também já ouvi nos bastidores que ele vai ser vice de Alexandre Cury, que o Alexandre não tem poder na capital, mas que o Rafael tem muito poder na capital. Também já ouvi que Ricardo Barros, né, que está andando em todos os corredores, ele anda na esquerda, ele anda na direita, ele anda no centro, ele anda em tudo. Transita em todo lugar. Considerado um grande articulador no Brasil. Sem dúvida. Né? Pai de Maria Vitória Barros, que é deputada estadual, esposo da Cida Borghetti, ex-deputada, ex-vice-governadora, ex-governadora. Então, um poderio gigantesco. Agora, Eduardo, nós sabemos, né? Isso até eu tive aqui com o Diogo Barbosa, eu acho que há uma semana entrevistando ele, e ele fala muito sobre direita. Uhum. Né?
e sobre a esquerda. A gente sabe o posicionamento político da Cristina, o teu posicionamento, quem te acompanha nas redes sociais, não precisa perguntar o teu lado, né? Até na próxima edição do jornal, o Diogo me perguntou, o que eu escrevo? Eu falei assim, eu quero que você escreva o seguinte, que a política não tem lado. Eu não sei quem inventou esse lado, mas a política não tem lado. A política existe ideologia. Eu sou de uma época que uma política, na época de Jaime Lerner, Roberto Requião, Álvaro Dias, a política não tinha esquerda e direita. Era ideologia política. Sim. Né? O lado da política ele foi criado em 2018 pelo Bolsonaro, que levantou uma bandeira mostrando da direita. Antigamente, existe aquela história, né, da ceia, que alguns ficaram na direita, os baderneiros ficaram da esquerda, e aí foi criado a esquerda e a direita. Né? Mas na política nunca foi assim. Na política é que nem na pescaria. Se você estiver na frente do barco e os peixes estiverem atrás, você vai sair da frente, você vai para trás do barco. É para onde estão os peixes. Sim. Você está ali para pescar. Exatamente. Você não está ali para ver os outros pescar. E na política, ela funciona dessa forma. E eu vejo que você, com esse teu posicionamento, você não determina um lado. Você impõe a sua ideologia. Exato. Aí que é o bacana. Eu vejo que você traz um posicionamento diferente dos conservadores de extremas, que são os direitas de extrema. Acontece uma coisa, Alexandre, interessante na política. Você falou da minha rede social, eu me coloco lá já como pré-candidato e, enfim, a deputado estadual. A deputada estadual. Um grande nome. Muito obrigado. E o que acontece muito na direita hoje é o seguinte, o meu perfil político, essa sutileza do meu perfil político é um cuidado que eu tenho, porque muitas vezes a direita é o seguinte, a partir do momento que você começa a se posicionar defendendo fortemente que você é um representante da direita e aquilo outro, a direita acaba funcionando, isso é uma crítica que eu faço para nós, tá? Nosso grupo, nosso espectro político aqui. A direita acaba se posicionando como uma panela de caranguejo, né? Um quer subir, o outro puxa o outro para trás, o outro quer subir, o outro puxa o outro para trás, né? Há de ver o que aconteceu aqui na nossa campanha eleitoral para a Prefeitura de Curitiba, né? Tínhamos ali vários players claramente de direita, que ao verem surgir uma candidata autenticamente de direita, né, preferiram se posicionar de forma contrária. Né? Curitiba hoje poderia ter uma prefeita de direita. A gente ia pela primeira vez ver como é que funciona, né, a administração da nossa capital com uma mulher de direita. Né? Quando eu falo de direita, o que eu estou falando? Pró-vida, favor da iniciativa privada, meritocracia, liberdade, né, de empreender, liberdade de expressão. Até hoje, aqui na nossa administração municipal, pouco nós vimos isso. Né? Então nós tivemos ali a oportunidade de termos, de fato, uma prefeita de direita para experimentar aqui na nossa cidade como é que ia ser. E o que aconteceu? Vários outros players, vários outros nomes de direita começaram a se comportar como o caranguejo dentro da panela. Puxar para trás, derrubar e tal. Então eu tenho esse cuidado, essa sutileza de me posicionar, obviamente defendendo os meus valores, os meus princípios, mas sempre não querendo roubar a cena como o cara da direita, o candidato da direita, nem nada disso. Eu prefiro fazer um trabalho muito mais de articulação, né, de construção, né? Coisa que eu vejo hoje, aqui a gente acabou comentando aqui há pouco, do Alexandre Cury, eu vejo dentro da Assembleia o perfil dele exatamente esse, né? Um perfil de construção, de articulação política, e ele faz muito bem isso, né? Me espelho nele, tive a honra aí de confrontá-lo, né? Ele era o coordenador político do Eduardo Pimentel, enquanto eu era o coordenador político da Cristina Grêmio nessa campanha espetacular aí que nós fizemos aqui em Curitiba, né? Muitas pessoas criticam, né, tudo que aconteceu na campanha, eles falam assim, inclusive um ex-senador aqui de Curitiba que esteve comigo, pessoa que eu admiro demais, falou, olha, eu nunca vi tanta coisa, tanta pessoa expondo baixaria e tal. Eu falei, pois é, infelizmente teve que chegar a esse ponto aí, né? Mas tirando essa parte, eu acho que foi um despertar, Alexandre,
do povo curitibano e do povo paranaense, não apenas para o nome da Cristina, mas para a possibilidade de termos realmente um novo grupo político, uma nova visão política, né? Um novo espectro político, de fato arejar, né, a nossa cidade. E, infelizmente, no final das contas, ali, o que prevaleceu foi realmente a estrutura, o poder financeiro, a máquina pública estadual, a máquina pública municipal, né? Vermos ali, foi até prazeroso, né? Reta final, faltando poucos dias ali, ver o próprio governador sair do cargo de governador, abandonar o cargo de governador, trazer pai, né? Juntar deputados, a Assembleia inteira no lombo de um caminhãozinho, correndo para lá e para cá. Foi até satisfatório, né? Ver o tamanho do estrago que nós estávamos fazendo ali. Eduardo, eu vejo assim, né? E eu falo sempre aqui, quando me perguntam como que vocês perderam, né? Primeiro, né? Eu trabalho com política há 31 anos, já trabalhei com 4 governadores, 3 prefeitos, fiz campanha já para deputado estadual, para deputado federal, para vereadores, trabalhei com ministro e trabalhei com senador. Então trabalhei com tudo, só não trabalhei com o presidente da República. Invejável. Só não trabalhei com o presidente da República. E minha primeira coordenação de campanha foi em 2000, na campanha do Cássio, onde ele tinha o Beto de vice. E eu falei assim, teve um poder muito grande, né? Nós estávamos naquele ano, há 25 anos atrás, disputando uma campanha contra o PT, contra o Vagnoni, e o Vagnoni chegou no momento, ele estava em primeiro lugar. E nós tínhamos um poderio muito grande, porque naquela época o Castanheguchi era PFL, e o PFL era do governador Jaime Lerner, o PFL era a maior bancada na Câmara dos Deputados, eram 114 deputados federais do PFL, era a maior bancada da Assembleia Legislativa, que passou pela nossa legenda Carvalhinho, passou pela nossa legenda Abelardo Lupion, nomes como Aníbal Cury, Jaime Lerner era PFL, Cássio era PFL, Max Rosmer era PFL, Luciano Pisato era PFL, grandes nomes. E a maior bancada na Câmara Municipal de Curitiba era PFL. E nós mesmo, com toda essa força, foi difícil de ganhar do vereador, hoje vereador, Ângelo Vagnoni. Sim. Mas porque o PT sempre teve uma organização muito maior que qualquer outro partido. Sim. Eles levam a política a sério. É uma construção. E no caso dessa campanha, dessa eleição de 2024, eu explico da seguinte forma. Primeiro, eu me intitulo, né, na parte da campanha da Cristina e falo assim, nós ganhamos. Sem dúvida. Como que vocês... Não, vocês perderam, ela não é prefeita. Não, nós ganhamos. Nós ganhamos de um cara que foi 3 vezes governador do estado do Paraná, um cara que foi senador, um cara que foi prefeito, um cara que foi deputado. Nós ganhamos de uma deputada que é filha de um grande articulador e filha de uma ex-governadora. E ele que é deputado, e ela também foi deputada estadual, deputada federal. Nós ganhamos de um ex-prefeito de Pinhais, que foi eleito com reeleito no segundo turno, com uma aprovação assustadora, a maior do Brasil na época. Nós ganhamos de um deputado estadual que foi do governo de Beto Richa, nós ganhamos de um deputado estadual que foi secretário, deputado federal, 2 vezes vereador. E assim nós ganhamos um primeiro turno. Porque só foi para o segundo turno, só foram 2 vitoriosos. Exatamente. Mas a partir da hora que as pessoas não conhecem, quando a gente fala o sistema é bruto, a pessoa não conhece o sistema. A pessoa imagina o que seja o sistema. Os sistemas são conchavos alianças. Para se ter uma ideia, né, em julho, no dia 17 e 18 de julho de 2024, Ratinho Júnior recebe uma ligação do então ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, aonde ele fala que ele exigia
a vice na chapa de Eduardo Pimentel, se aquela fosse a chapa apoiada pelo atual governador Ratinho Júnior. Rafael Greca já tinha até exonerado a secretária do Meio Ambiente, a Marilza, para ser a atual vice, porque lá atrás, quando ele negociou com o Eduardo, ele falou: você sai candidato, mas a vice é minha. E Rafael tem um problema sério com o Bolsonaro. Sim, sabemos. Então você veja só como é que é o conchavo político. Aí nisso, Alexandre Cury sai do seu gabinete na primeira secretaria da Assembleia, senta com todo mundo, senta com o Rafael, senta com todo mundo e falou assim: o negócio é o seguinte, eu sou o próximo presidente da Assembleia. Eu posso dificultar tudo para todo mundo. Então vamos todo mundo nos unir e vamos ajudar realmente a eleger uma chapa nossa. Aí vai da história daqui, vai da história de lá e tal, e nisso levanta-se o nome de Paulo Martins. Uhum. O Paulo falou para mim, momentos antes da convenção, ele falou para mim assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ele falou. E aqui, depois das eleições, ele falou para mim, ele falou assim: eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. Com todo respeito ao Paulo, eu sou leitor do Paulo, tá? Mas eu acho que até agora, eu sou amigo também, eu acho que até agora ele não sabe o que ele está fazendo lá. Não, com certeza, tanto que já está viajando. O que acontece, Eduardo? Aí vem o quê? Vem que todo mundo, ninguém estava dando bola para Cristina Grêmio. A preocupação deles era o Luciano Dutti. O Luciano, né, ex-deputado, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-secretário, um cara com um currículo muito bom, um currículo invejável, né, para muitos que querem talvez seguir uma carreira política. O currículo dele é invejável. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, invejável no bom sentido, sim, não invejo a carreira dele, parabenizo ele pela carreira dele e por tudo que ele fez de bom. O que ele fez de ruim a gente pega e joga fora. O que ele fez de bom a gente põe na prateleira. Exatamente. E Cristina vence Luciano Dutti. E daí o pessoal lá no Palácio do Governo, pessoal lá na prefeitura começou a ficar nervoso. Sim. E falou assim: agora o que vai acontecer? Mas isso foi muito rápido, porque foi a partir do dia 10 de setembro. Então, o pessoal percebe dessa forma, né? Mas o projeto Cristina Grêmio, prefeita de Curitiba, e aí eu volto lá na introdução. É de 2 anos atrás. É de 2 anos atrás, um pouco mais até, na verdade, né? Quando acaba a eleição para deputado, presidente da República, quando infelizmente nosso presidente Bolsonaro não se reelegeu, nós sabíamos o seguinte, que teríamos que construir da base. Vereadores, né, prefeitos e tudo mais. E aí eu comecei a articular isso, comecei a pensar e comecei a analisar o perfil do eleitor curitibano na ocasião. Então eu não tinha o nome da Cristina, nada. Eu fui professor dos filhos dela há anos atrás, sei lá, mais de 10 anos atrás. Você foi professor aonde? Eu era proprietário de instituições de ensino aqui em Curitiba, né? Eu tive algumas escolas aqui em Curitiba, que inclusive fechei por ocasião de decretos do senhor Rafael Greca de Macedo, assim como quase todos os empresários aqui. Que escola que era? Eram escolas de arte. De arte. Isso, exatamente. Você é professor de arte? Eu sou também professor de arte, mas mais empresário no ramo mesmo, né? Já estou, desde a pandemia, me afastei definitivamente e fui definitivamente para a política, que sempre foi a minha segunda paixão, assim, né? Sempre escrevi sobre política, falei sobre política. E aí, pós-pandemia, me dediquei integralmente para essa, acredito que uma vocação também que eu tenho, né? Então lá atrás eu comecei a construir, comecei a analisar o perfil do eleitor curitibano e comecei a ver que a grande maioria, quase 70% do eleitor curitibano, era de direita. E aí a gente volta um pouco também em outra questão que você levantou, da esquerda, direita e tal, né? Quando eu digo de direita se você sai na rua agora ali e pergunta para a pessoa se ela é a favor da vida ou da morte, né? Principalmente de crianças, né? Ela vai dizer que ela é a favor da vida. 80%, 90% da população vai dizer que é a favor da vida. Se você perguntar para ela se aquele dinheiro que ela ganha no trabalho dela, ela quer que pertença a ela ou ao governo, ela vai dizer que quer que pertença a ela. Então, né,
são pautas que às vezes a grande maioria da população não entende como esquerda e direita. Mas se você sai perguntando para eles como que ele vai se posicionar sobre alguns assuntos, você vê claramente que ele é uma pessoa que é de direita, né? Dificilmente você vai encontrar alguém ali que responda contrário à vida, à liberdade, né? Então, assim, eu comecei a perceber que a grande maioria do eleitor curitibano se posicionava dessa forma. Eu falei, pronto, temos aqui então a identidade do candidato que nós temos que ter para a Prefeitura de Curitiba, para derrubar esse sistema que está aí. E aí eu comecei a considerar alguns nomes, obviamente que os primeiros nomes que aparecem na ocasião era Paulo Martins, Deltan Dallagnol e blá, 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 né? E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais, e aí lembrei, né, ouvindo a Cristina, se não me engano no rádio, lembrei, poxa vida, mas a Cristina é curitibana, Cristina Grêmio é curitibana, autêntica. Ah, então foi você que chamou ela. Sim, exatamente. Aí eu foi liguei você pra que ela. descobriu ela, Exato. não ela que descobriu você. Aí liguei para ela e falei, Cristina, podemos tomar um café? Ô Eduardo, tudo bem, claro, podemos tomar um café, mas o tempo está curto, né, porque eu estou gravando aí 14, 15 horas por dia e tudo mais. Eu falei, não, mas vamos tomar um café. Ela, mas quer adiantar o assunto? Eu falei, é política. Ela falou, Eduardo, o negócio é o seguinte, se for para me chamar para ser candidata a alguma coisa, já te digo de já que eu não vou aceitar, né? Estou aqui no jornalismo, acho que tem uma função muito importante aqui, realmente tem, né? E realmente não estou disponível a mudar minha carreira. Eu falei, mas vamos tomar um café. Aí nesse café levei praticamente um dossiê da cidade de Curitiba para ela, e ela é uma leitora espetacular. Cristina é uma intelectual, sim, né? E ela faz uma leitura muito rápida, assim. Ela falou, Eduardo, acho que eu estou começando a entender aqui, achando interessante. Vamos tomar outro café? Vamos tomar. E daquele dia até hoje, a gente nunca mais deixou de tomar café todo dia. Ou é presencialmente ou é por telefone, né? E aí ela foi compreendendo o projeto, foi compreendendo o momento que a cidade vivia, né? Os nomes que estavam ali à disposição, alguns deles você acabou de citar aqui, e ela entendeu, né, que ela tinha essa missão aí, que é a cidade dela, a cidade dos pais dela, onde ela construiu a história dela, também como jornalista, né, conhece profundamente os problemas da cidade e pôde demonstrar isso nos debates também. E ela acabou aceitando muita conversa com a família, trouxe pessoas realmente especialistas em política local para conversar com ela o tempo todo. Então nós fomos fundamentando isso tudo ao passo também, Alexandre, que íamos visitando cada bairro, cada liderança, cada segmento, conversando, vendo aonde que aperta o calo de cada um e vendo que a cidade não estava bem assim, que a cidade de Curitiba não é aquele cartão postal que o município vende, né? E vimos ali que havia muito a ser feito, né? E foi ali que ela, de fato, aceitou a demanda. Sabíamos que teríamos muita dificuldade, né? Porque como que o sistema ganha eleição? Ele proíbe que tenhamos outro candidato, que não o candidato do sistema, né? Então, eles realmente fizeram ali uma união de praticamente todos os partidos com viabilidade financeira, viabilidade de tempo de televisão, nos obrigando praticamente a ir para o PMB. Né? Então o PMB o que foi? Foi uma opção que nós tivemos na ocasião. Somos gratos até hoje. Enfim, e o resto da história é aquilo lá que todo mundo acompanhou. A população realmente comprou a briga da Cristina, todo mundo mas que surpresa e tal. Na verdade, para nós, para a Cristina, para o núcleo duro ali da campanha, quando estávamos apurando os votos ainda do primeiro turno, a única tristeza que nós tivemos ali foi de não ficar em primeiro lugar. Porque na nossa cabeça nós, né, teríamos mais votos do que o candidato do sistema, que é o Eduardo Pimentel, atual prefeito da cidade. Então, infelizmente, não ficamos na frente dele, fomos para um segundo turno, sabíamos já que teríamos um segundo turno realmente muito difícil, né? O primeiro turno, numa campanha para prefeito da cidade, do município, você pode, inclusive, se você não tem estrutura, você pode fazer como se fosse um vereador, sem problema nenhum, visitando, cumprimentando as pessoas, fazendo pequenas reuniões, mas num segundo turno não tem essa, porque você tem ali rádio e televisão, né? E você tem que apresentar o programa de rádio, você tem que apresentar o programa de televisão, e isso demanda uma estrutura muito grande. E aí o que acontece? Dentro de Curitiba, todos os grandes, como nós não tínhamos dinheiro público, lembrando, sempre é bom lembrar, viu? Esses quase 400 mil votos que a Cristina Grêmio fez para a Prefeitura de Curitiba foi com R$0 de dinheiro público. Zero real. Né? Então isso essa de fato é a nossa maior vitória. Nós mostramos para o Brasil que isso é possível fazer. E aí no segundo turno, o que aconteceu? O sistema simplesmente achacou todos os empresários da cidade,
impedindo, né, que doassem para a campanha da Cristina Grêmio. Né? Então foi realmente uma fase muito difícil, porque você tem ali, do primeiro turno para o segundo turno, 2 dias para montar toda a estrutura para o segundo turno e você não tem recurso financeiro. Como é que você faz isso? Essas aqui são as imagens já em teste da TV Paraná Oficial. Olha aí. Já é o teste da TV Paraná Oficial, que já está em teste. Tem mais 10 dias de teste. Eduardo, mas o que eu falo, né, que eu não terminei de falar, quando as pessoas falam, se perdeu, né? Mas o que acontece? O sistema, né, nós tínhamos ali, né, contado, né, 39 deputados estaduais pedindo voto por Eduardo Pimentel. Alguns deputados, eu não vou falar o nome de uma, pelo menos a Márcia Sulac, ela ia para a tribuna todo santo dia meter o pau na Cristina Grêmio. Nós tínhamos alguns deputados que todos os dias usavam as redes sociais. Nós tínhamos exatamente 29 vereadores, antes da renovação, nós tínhamos 29 vereadores pedindo voto para o Eduardo Pimentel. Nós tínhamos todos os secretários pedindo voto para o Eduardo Pimentel. Os presidentes de 21 municípios da região metropolitana pedindo votos para o Eduardo Pimentel. O governador pedindo votos para o Eduardo Pimentel. O prefeito pedindo voto para o Eduardo Pimentel. Senador pedindo voto para o Eduardo Pimentel. Só o povo que não pedia voto para ele. Não, resto... você vê complicado. Aí os empresários, né, que dependem de algum acordo do sistema do governo estadual, do alvará, da prefeitura, dependem de alguns secretários, o povo, né, não sabendo de nada disso, foi ludibriado, né, por imagens, né? Agora, o que eu achei muito, aonde ali eu vejo que causou ali, eu acho que se não houvesse essa situação, é que os caras são bons de marketing. Os caras são bons de marketing, os caras têm a equipe do crime deles. Não, os caras têm a equipe do crime deles. Sim. É os caras que ficam pensando diariamente como inverter uma fala, como fazer a vírgula ir para o lugar do ponto, o ponto ir para o lugar da vírgula, no lugar de uma interrogação entrar uma exclamação. Os caras são perito. Eu trabalhei com eles, né, há alguns anos, e sei que eles têm um gabinete da maldade. É o gabinete da maldade. É sopra, é material apócrifo, é pesado o negócio. Foi pesado. Foi o que eles fizeram com a fala da Cristina sobre o transporte coletivo. Eu acho que isso foi uma das principais, né, situações e condições que tiraram bastante voto da Cristina no segundo turno, pelo simples fato que ela falou, né, que talvez ela se expressou de uma forma que o povo não soube interpretá-la. Exato. O povo mais elitizado, o povo mais estudado, compreendeu. O povo compreendeu, né? Quem já foi para a Europa, porque ela trouxe uma ideia da Europa, né? Ela deveria ter falado assim: galera, o negócio é o seguinte, se você vai lá do sítio cercado pro centro, você vai pagar 10 pila, você vai pagar 6 pila. Se você vai da Rui Barbosa até a Praça do Japão, você vai pagar 2. Aí eu acho que tem o povo, teto. Eu acho que tem um teto que é... E falou exaustivamente isso. Mas o que acontece? Os caras eles pegaram, recortaram, isso, claro. Né? Outra situação que muita gente escuta isso até hoje é a questão do vice, né, de Jair Filho, meu amigo. Né? Diz também que é pré-candidato a deputado federal. Essa era a ideia inicial dele. Eu espero que seja. E daí não sobraria nem uma vaga nesse grupo para a Cristina disputar Assembleia e Câmara dos Deputados. Então, fica aí para vocês uma dica. Só sobra governo do Estado e Senado Federal. Não, isso aí é assim, se me permitir fazer uma parte para o Jairo aqui, né? Porque às vezes a gente não... O pessoal fala muito, né? Eu estava em Brasília, o pessoal, poxa, Eduardo, mas esse vice e tal, não sei o quê. Eu acho muito importante falar um pouquinho do Jairo, né? Em que situação que o Jairo veio para o grupo? A Cristina,
todas as vezes, eu acho que entrevistei a Cristina 3 vezes. Por aí, é isso. Nas 3 vezes, e uma das vezes ela ficou um sábado aqui, um dia antes das eleições, no primeiro turno, Sim. de tarde aqui, foi muito bacana a entrevista com ela. E ela sempre falou, e em todas as declarações dela, que o Jairo era responsável por todo o plano de governo da campanha dela. Exatamente. Que o Jairo ele foi atrás dos parceiros, do pessoal da prefeitura, dos funcionários públicos. A importância do Jairo seria a importância do principal alicerce na construção de um prédio. Exatamente isso. Veja, quando nós começamos a construir a campanha da Cristina, ela falou: Eduardo, é imprescindível que tenhamos um plano de governo impecável, espetacular, assim. Eu falei: bom, é uma exigência da prefeita, né? Vamos correr atrás e tal. E aí, imediatamente, me veio o nome da pessoa mais qualificada para fazer isso, que consegue agregar várias pessoas e administrar esse pessoal todo, né? Que é o Jairo. Eu já conhecia ele, já tinha amizade dele, através da escola dele. Nunca fui aluno da escola dele, mas sempre acompanhei de perto, escola que trata do pensamento de Napoleão Hill, Mastermind o nome. Eu entrevistei ele aqui já também umas 3, 4 vezes. E aí eu fui até ele e falei: ô Jairo, poxa vida, quero te apresentar a Cristina e tal, e eu estou precisando da tua ajuda e tudo mais. E aí ele foi, conheceu a Cristina. Você que conheceu o Jairo. Exatamente. Aí apresentei ele para a Cristina e já deu química boa ali imediatamente já e tal. E falei: olha, a gente está precisando da tua ajuda aqui para montar o plano de governo. Daí ele falou: só aceito se for para pular de cabeça. Daí eu falei: bom, então é isso aí mesmo que a gente quer. E ele começou a trabalhar. E o sujeito trabalhava 24 horas por dia no plano de governo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma imersão, uma entrega tão profunda de alguém para um projeto, né? E aí o que aconteceu? Vamos lançar um chamamento aqui na internet, vamos chamar as pessoas que queiram participar. E aí veio o técnico de meio ambiente, transporte público, saneamento, tudo. E ele com mais de 500 pessoas. Ele conseguiu gerir. O pessoal fala: não, teve mais de 200, na verdade teve mais de 500 pessoas. E aí o que aconteceu? Eu comecei a virar cada vez mais, já gostava muito dele, comecei a gostar cada vez mais. E na ocasião, Alexandre e audiência, na ocasião, o que aconteceu? Nós tínhamos ali, acho que uns 4 ou 5 nomes de bons empresários, pessoas de conduta ilibada aqui em Curitiba para serem vice da Cristina, né? E o tempo foi passando e o funil foi estreitando. E eu falava com esses possíveis, prováveis vices da Cristina e falava assim: olha, eu preciso realmente filiar você no partido, porque assim, nós vamos de partido único, não vai ter outro partido, eu preciso te filiar. E esses empresários começaram a temer ali pelo negócio deles. Falavam: ô Eduardo, puxa vida, eu estou meio receoso aqui, porque a gente já está sabendo aí que a bronca vai vir forte para cima e tal. Se eu coloco o meu nome de vice ali, posso perder meu alvará. Fulano de tal já mandou um recado lá dizendo que se eu for o vice, tal. Então esse pessoal começou a se amedrontar diante do perigo ali. Diante do confronto inevitável. A gente estava já sentindo o cheiro da guerra que ia ser, né? E o que aconteceu? Certo dia, faltava um dia para fechar a janela, Alexandre, para a gente filiar alguém no partido para ser vice da Cristina. E por que você não foi vice? Nunca pensei nisso, sinceramente, nunca. Sempre me coloquei na condição ali de articulador político e tudo mais, né? E você faltava já teve um dia. Experiência política na Câmara Municipal, né? Tive, fui chefe de gabinete parlamentar aqui em Curitiba, posso falar um pouco disso também. E daí o que aconteceu? Faltava um dia, liguei para o Jairo, ele estava no litoral lá, fazendo o projeto da Cristina, na casa do pai dele. Falei: Jairo, o negócio é o seguinte, eu vou te mandar uma ficha aí, você só assina e me manda de volta. Tá bom. Chegou lá, era do partido, ele me ligou. Eu falei: Eduardo, mas que negócio que é esse? Eu falei: não, você vai filiar no partido aqui dele. Não, mas me diga por quê e tal. Eu falei: Jairo, tô sentindo que o seguinte, que ninguém vai querer ser vice da Cristina. Imagina o que eu tô falando para você, ninguém queria ser vice da Cristina Grêmio, né? E ele falou: você tá de brincadeira? Eu falei: não, tô falando sério. Mas por que ninguém quer ser vice? Ele falou: porque a turma vai apanhar muito aqui Houve do história sistema. da Fernanda Richa? Já vamos chegar lá. E aí o que aconteceu? Porque todo mundo pergunta, porque você está chegando num ponto que ninguém queria ser vice. Queria ser vice. Queria ser vice. E tem uma fala que vocês ligaram convidando a Fernanda Richa. Não, vamos falar sobre isso aí. O que acontece? E aí o Jairo preencheu a ficha, me mandou a ficha, subi no sistema e dito e feito. Ninguém queria ser vice da Cristina. Eu falei: é você mesmo, meu amigo. Ele falou: mas Eduardo, vou te falar um negócio, os caras vão me bater demais, porque vão virar minha vida, tem uma questão aí de dívida e tal. Eu falei: olha, podia ser o Papa no lugar de vice da Cristina. Os caras iam bater no cara do mesmo jeito, né? Então, assim, você está disposto a esse desafio, a encarar isso aí?
passar por essa fase de cabeça erguida, ele falou, não, toca o pau aí, vamos para cima. Então, o que eu tenho para dizer do Jairo? Ele, em primeiro lugar, é o cara mais qualificado que nós tínhamos no momento, e em segundo lugar, é o cara mais corajoso que nós tínhamos no momento. Porque sabendo, não é para qualquer um. Né? Sabendo que ia apanhar, que a vida dele ia ser virada de ponta cabeça, que iam mexer com tudo que é coisa, o cara encarou a bronca, estava lá. Então, em todo lugar que eu estiver, que o nome do Jairo vier a baile e sobre a questão de serviço da Cristina, sempre farei a defesa dele. Agora, com relação a Fernanda Richo, o que acontece é o seguinte, isso foi uma ação do partido, né? O partido ligou para o Beto Richa, deve ter lá a sua o Fabiano, que era o presidente do chegança partido. com o Beto Richa, ligou para ele e foi tratar das coisas, mas da parte deles, não tinha nada a ver com a gente. Lá atrás, eu como articulador político, antes de campanha, de tudo mais, aquecimento de campanha, eu realmente falei com todas as pessoas envolvidas na política da nossa cidade. E um dia eu peguei e mandei mensagem pro Beto Richa e falei, ô deputado, tudo bem? Como é que tá? Podemos conversar? E ele falou, sim, podemos. E daí acabou ali. Eu vi aquela mensagem, foi publicada, né? Não, entendeu? Acabou ali, nunca teve conversa nenhuma. Então até hoje ele não sabe o que eu queria conversar com ele. Então ele usou Mas você ia convidar ele de claro vice que não. ou a Cristina de vice? Não tinha nada disso. Eu tava falando com todo mundo, você vai sair. Foi naquela fase o seguinte, você vai sair candidato? Vou. Então tá bom, só para saber, porque a Cristina também vai. Foi que nem a história que deu com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro recebeu o Beto lá em Brasília, que todo mundo falou que o Beto iria sair o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então, foi antes disso ainda. A gente estava eu estava fazendo esse estudo e eu tinha autonomia total para fazer isso. Cristina não tinha nada a ver com isso. Então eu mandei mensagem para todo mundo, tudo bom? Você vai ser candidato? Não, eu não. Então é aquela coisa, aquela fase. Porque você liga para a pessoa, você tem o telefone dela, com todo respeito, você liga para ela e fala, olha, Cristina vai ser candidato, você também vai ser candidato? Só para eu colocar aqui na minha tabelinha para ver como é que está o cenário. Então foi nessa fase aí. E aí o que aconteceu? Isso serve aqui para quem estiver me ouvindo que for da área da política, cuidado com as mensagens que você manda pro Beto Richa, viu? Ele pode expor depois. E você está entendendo? Então não teve conversa nenhuma. Eu mandei a mensagem para ele, tudo bom, deputado? Tudo bem. Podemos conversar? Sim, podemos. E depois nunca mais teve conversa nenhuma da minha parte com ele. Agora, se houve conversa dele com o Fabiano nesse sentido, aí é coisa deles lá. Tem que perguntar para o Fabiano. Né? Um belo dia a imprensa, no final do debate ali, acho que na RPC, a imprensa toda veio em cima de mim. Não, porque a tua conversa com o Beto Richa, eu falei assim, mas você leu o print? Eu falei, mas você leu o print? Os caras, sim, a gente leu. Eu falei, o que estava escrito lá? Aí ninguém sabia dizer o que estava escrito lá. Ou seja, não leram coisíssima nenhuma. Né? Esses dias eu estava conversando com um rapaz, o blog do Tupã, e ele disse assim para mim, Eduardo, eu nunca vi na minha vida a imprensa total recusar tanto uma candidata. Porque assim, era 100%... Todo mundo recebe verba. 100% da imprensa batendo em uma só candidata. Então, né? Daí quem tem princípios e caráter, aí não tem preço. Não tem preço. Aí paga o preço, né, Alexandre? Paga o preço. Paga o preço. Não, o que acontece é o seguinte, é engraçado, né? Eu vejo a tua história, né? Eu queria até que você falasse um pouco sobre a tua experiência política, porque você foi assessor parlamentar, que as pessoas às vezes não sabem um pouco da história. Exato. De quem esteve atrás de Cristina Grêmio, quem descobriu a Cristina. Tanto que nessa pergunta, hoje estou te entrevistando para você falar de Cristina. Daqui a pouco eu vou te entrevistar, né, numa próxima oportunidade, para você falar um pouco das suas ideias, já que você é pré-candidato. Com muito gosto. Quais são as deficiências nos setores Sim. dentro do nosso estado, o que pode ser feito. Nós teremos, a partir do ano que vem, como em Curitiba esse ano, uma nova administração. São próximos 4 anos de muita importância para o Estado. Nós temos uma política que nós sabemos, daqui a muito pouco tempo, para a gente falar também sobre a situação aí da anistia, que provavelmente vão barrar. Tanto que ontem eu já vi que o passaporte não vai ser liberado para posse. O Ministério Público já se manifestou ontem. Então a gente vê que o sistema está coagindo. Você vê só, o sistema coage a política. Exatamente. A política ela não anda. Aí de um lado nós temos a coação do sistema e do outro lado nós temos Alexandre de Moraes.
Como é que o país... Esses dias eu estava conversando aqui numa entrevista, como que o país... Vamos supor o seguinte, Bolsonaro ganha. Vamos supor que não seja nem Bolsonaro, nem Lula, que não seja nenhum desses nomes aí, que todo mundo... Que seja um nome aleatório, ou João da Silva. Sim. Né? Se ele tiver boas ideias, bons trabalhos, tiver uma equipe maravilhosa, ele não consegue andar. Não consegue. Se o Alexandre de Moraes quiser barrar, ele barra tudo. É. E o cara não foi eleito por ninguém. Exatamente. O cara simplesmente foi nomeado por Michel Temer. É o nosso sistema político, né? É o nosso sistema político. Eu acho que os ministros também deveriam ser votados pela população. É. Em cima de que, não em cima de uma campanha. O ministro não tem que fazer campanha. O ministro tem que mostrar currículo, experiência, capacidade. Exatamente. Você está falando disso tudo aí, eu estou lembrando aqui de um livro que eu terminei de ler agora. Se chama Os Sete Poderes, do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele é da família ali descendente ali da família real brasileira. E é um Morreu, livro... né? Oi? Ele morreu? Não. Não? Está vivo, está em pleno mandato. Tem pleno mandato. Ele é deputado, né? Deputado federal. Né? Recomendo fortemente para a sua audiência que leiam esse livro. Se eu pudesse comprar esse livro e entregar para todo mundo, eu faria isso aí. Porque ali está, de forma clara para toda a população brasileira, a exposição de tudo o que está acontecendo no Brasil. E o que está acontecendo no Brasil, Alexandre, é simplesmente a criação do caos. Né? O governo federal quer criar o caos. Então, com relação a esse assunto de se Bolsonaro vai, de anistia, o que está acontecendo no Brasil hoje é a criação do caos. Quando você cria o caos, você vai ter que criar uma repressão para o caos. E dessa forma, sistema totalitário. Então nós estamos aí em fases, é só você pensar, a Cristina Grêmio hoje, já que o assunto é ela é uma das poucas jornalistas que se posiciona fortemente contra esse sistema totalitário que está, né, em fase praticamente de plena ascensão no Brasil. Ela é uma das poucas jornalistas que se posiciona, nível nacional, que se posiciona contra isso tudo e que está no Brasil. Então aí você tem uma noção da personalidade dessa mulher, da Cristina Grêmio. Eduardo, eu acho que você foi... Fui chefe de gabinete parlamentar. De qual vereador? Do Éder Borges. A minha história com o Éder Borges é o seguinte, primeiro é uma amizade de 30 anos e coisa arada, né? Que infelizmente acabou. Essa amizade acabou. Uma pena. A amizade acabou. Houve um afastamento. Não sei. Porque ele politicamente, ele é osso de roer. Quem conhece o Éder sabe que ele se impõe. Mais ou menos. Persona. Uma persona. Tá. E nós vemos, né, que você, lógico, o programa, até eu queria falar desse teu trabalho com a Cristina, né, ainda existem vários setores para a gente esgotar esse assunto, mas eu também quero atropelar alguns momentos. Pois não. E nós temos, né, nós vemos que você hoje está preparado, né? Você criou uma candidata fenômeno. Sem dúvida. Meteoro, um cometa, bateu nos maiores. Ela que politicamente, me desculpe, politicamente, ela não é nada. Sim. Né? Ela não é nada. Bem jornalismo. É como se a gente pegasse... É diferente. É que nem o fenômeno Jason. É o cara do jornalismo, é um apresentador, uma carinha conhecida que foi colocado. A Cristina não. Porque ela não era uma carinha tão popular. Ela era conhecida, mas não era tão popular. Porque ela não falava para os baixos níveis da sociedade política. Perfeito. Né? Perfeito. Ela era uma comentarista política falando para políticos. Tanto que os deputados, vereadores, governadores, prefeitos, todo mundo conhecia. Exato. Porque ela estava no nível político para políticos, não nível político para uma sociedade que não acompanha a política. Perfeito. Né? É que nem a seleção brasileira. Né? A seleção brasileira, quando joga, todo mundo quer ser técnico. Daí, quando joga o seu time do estado, ninguém acompanha. Então, é mais ou menos isso aí. Então, você traz, né, a Cristina, forma uma Cristina política, né? Você cria uma política vencedora, você cria uma campanha vencedora e não tenho o que falar, né? A tua experiência
e também te traz muito capacidade, habilitação para fazer esse meio campo, mas o que mais te habilita a tudo isso é teu amor pela política. É aquilo que eu falo para todo mundo. Quando as pessoas falam assim, a tua comunicação, Alexandre, é diferenciada, não sei o quê. É por causa do meu amor pela comunicação. Não é do meu amor por outra coisa. Eu faço o que eu amo. Eu vivo o que eu amo. Exato. Eu chego aqui 6h30 da manhã, eu saio daqui. Ontem eu saí daqui, eram praticamente 8h30 da noite, né? São 14 horas trabalhando, mas eu trabalho com amor, com prazer. Exatamente. E é isso que você fez com Cristina na política. Não foi pelo um ego. Lógico, em algum minuto o eguinho, ele deu aquela levantada, pô, olha onde que eu vou chegar, olha onde que eu vou trazer, olha o que eu estou criando, olha que vou derrubar todo um sistema. Mas a gente sabe que o sistema não derruba. A gente sabe disso. E você se mostra preparado, né, para teu projeto de vida, para fazer com que o amor teu pela política ele se torne uma realidade, você se tornando um parlamentar. Exato. Nós sabemos que difícil, né, na posição política, né, que a gente se encontra, a gente sabe que a Cristina, né, como o caso de Bolsonaro, próprio Rafael Greca, pessoas, né, que são personagens únicos. Eles são personagens únicos. Exatamente. Né? Eles não transferem voto, porque eles são os poderosos votos. Se eles transferissem voto, você estava eleito como deputado estadual, Sim. ou Jair, o deputado federal, e ainda a gente arrumava alguém para concorrer aí, disputar mais uma cadeira de alguma coisa. Né? Mas a gente sabe que eles são os ícones, são os personagens únicos. Né? Mas você, pelo que você falou, né, você já explanou bem por alguns anos a cidade de Curitiba, né, conversando com várias pessoas. Você quer se tornar o candidato para fazer por Curitiba ou você quer ser um candidato para fazer pelo Paraná? Essa é uma grande pergunta. Eu vou te dizer muito boa. Por quê? Porque existem os deputados regionais, né? Nós pegamos lá o Giacobo, do Sudoeste do Paraná, que é deputado federal, um grande deputado, o falecido Nelson Meurer, que era de Francisco Beltrão, o próprio Traiano, que é de Francisco Beltrão, Reichenbach, que é de Francisco Beltrão, você pega o Lupion, que é do Norte Pioneiro, você pega, então são os regionais. Nelly Prévost é um deputado de Curitiba. Maria Vitória, uma deputada de Maringá, do norte do Paraná, pela toda a história da família Barros dentro do município. E qual é a linha para essa trajetória como pré-candidato? Nós sabemos que o estado são 399 municípios. Daqui de hoje, não sei se fez esse cálculo, mas daqui até hoje nós temos aproximadamente 496 dias para começar as eleições, né? É quase o número de estados, né? de municípios. Então, se você quisesse visitar uma por dia, ainda há chance de conhecer visitar todas antes das eleições. Caso contrário, você vai ter que restringir o teu campo de atuação em poucas cidades. Mas você seria o candidato do estado ou da cidade? Que pergunta maravilhosa de responder. Às vezes as pessoas perguntam, Eduardo, mas por que você fez isso tudo, né? O que motivou, né? O que te levou a criar esse projeto político para Curitiba e tudo mais? Veja, as pessoas gostam de falar das suas vitórias, das suas conquistas e tal. Eu acho imprescindível que a gente fale também dos nossos fracassos, das nossas derrotas, porque é isso que nos faz sermos o que somos, né, Alexandre? Né? A última campanha, 2022, última campanha de deputado estadual, eu fui candidato. Eu concorri a deputado estadual. E já naquela ocasião já conhecia
vou dizer para você, pelo menos umas 350 cidades do estado eu já conhecia, né? E a votação foi horrorosa, né? Não me elegi, estava num partido muito difícil de lidar com o partido e tal. E eu tive algumas lições ali naquela campanha. A primeira lição era a seguinte: em primeiro lugar, na política você precisa ter grupo. Sim. Né? E se você não tem, você vai ter que criar o teu grupo. Sim. Né? Então foi isso que eu fiz na eleição municipal. Eu criei um grupo político totalmente do zero, do nada. E é um grupo, como você muito bem colocou, vitorioso. Né? Os blogs de esquerda eles reconhecem muito bem isso. No dia seguinte da eleição estava lá: engana-se quem pensa que Cristina Grêmio perdeu a eleição. Então por quê? Porque eles já sabiam como é que funciona na política. Ela sai gigante. Então, Alexandre, eu conheço o estado do Paraná, hoje posso te dizer que conheço na sua totalidade, desde o extremo sudoeste, lá, fronteira com a Argentina, com o Paraguai, o norte pioneiro, o litoral. Então, desde Guaíra até Guaraqueçaba. Rio Paraná até Guaraqueçaba, tudo. De Guaíra a Guaraqueçaba. Conheço todas as cidades. Cruzeiro do Oeste. Até Pranchita. Totalmente. Conheço todas as cidades do estado do Paraná. Graças a Deus, conseguimos montar grupos políticos em mais de 200 cidades do estado do Paraná. Ô, louco. Né? Então, esse projeto, às vezes as pessoas olham e falam: nossa, mas surgiu do nada e aquela coisa e tal. A gente está trabalhando nisso há realmente muito tempo. E hoje nós temos uma estrela, nós temos uma rainha nesse grupo político, que é a Cristina Grêmio. Ela é a nossa estrela maior. Né? O que me leva, o que me conduz, você fala assim: você vai ser um deputado que é aquele deputado regional que vai ficar aqui em Curitiba, ou eu acho que a minha trajetória, te contando, já mais ou menos mostra o meu perfil de atuação. Sim. Né? Conhecendo o estado do Paraná, conhecendo algumas fragilidades, alguns pontos fracos que por mais que bons deputados, como todos esses aí que você citou, façam um trabalho muito bom, por mais, querendo ou não, a gente tem que reconhecer os méritos do governador do estado do Paraná. Né? Eu ando para lá e para cá, o tanto que ele duplicou a rodovia, né? A energia trifásica que ele levou, ele realmente transformou o estado do Paraná. Não tem que falar. Do governo Ratinho Júnior não há o que falar. Não há o que falar. Ele realmente fez um trabalho assim. É óbvio que, mas assim, 2 mandatos de governador não dá para transformar o estado do Paraná numa. Teria que fazer 4 mandatos. Teria que fazer 4 mandatos. 4 mandatos. Né? Então, realmente, o trabalho dele como governador é excepcional. Excepcional. Né? Então, assim, o que me motiva é justamente esse amor de conhecer o estado do Paraná, conhecer algumas dessas fragilidades, saber exatamente aonde eu posso atuar e estar disponível para essas pessoas. Tem uma coisa muito bonita que a Cristina Grêmio me ensinou, que é o seguinte: Eduardo, a gente precisa ouvir as pessoas. Né? A gente precisa aprender a ouvir as pessoas. E eu como repórter, a Cristina dizia, eu desenvolvi isso muito bem. Né? Então, assim, seria leviano da minha parte chegar e falar: não, eu vou, como deputado estadual, lá na região vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tem que ir para lá, você tem que voltar lá. Você tem que conhecer, reconhecer, revisitar o lugar, ver o que está acontecendo naquela região. Né? Tomar conhecimento. E outra coisa, isso tudo é muito caro, custa muito dinheiro. Rodar o estado do Paraná, você que viaja bastante, você sabe muito bem disso. Então, assim, infelizmente, faz com que os bons candidatos que nós temos, assim, praticamente se tornem inviáveis, se não estiverem dentro de um partido, se não estiverem dentro de um grupo político. É isso tudo, é a soma disso tudo, Alexandre, que vai fazer com que você se torne um candidato viável. Então, assim, graças a Deus, hoje, grupo político nós temos. O que a gente precisa buscar agora? Estrutura política. Sem se vender para o sistema, mas a gente vai precisar buscar essa estrutura política. Né? A gente vai precisar buscar um partido com certa relevância, que nos dê um tempo de televisão, que nos possibilite revisitar o Estado. Né? Agora, até aproveito aqui para anunciar para o seu público da região oeste, dia 10 e 11 de fevereiro nós estaremos no Show Rural em Cascavel. A Cristina Grêmio vai estar lá também no Show Rural, vai estar prestigiando um dos maiores eventos do agronegócio do nosso país. Dia 12, 13. A Copavel, ela na realidade é uma das maiores do Brasil, né? Sem dúvida, do Brasil. É simplesmente espetacular o trabalho deles. Nós temos a Copavel em Cascavel, nós temos a Expovel em Francisco Beltrão, e a de Campo Mourão também é muito grande. Muito grande.
Londrina também tem uma feira do agro muito bacana também, né? Porque daí são expo, né? São expos fazendas. Exatamente. Né? Porque elas têm shows juntos. Mas, Eduardo, a pergunta é que tem muita pergunta, né? Fique à vontade. É que como depois das eleições muita gente me ligou, muita mensagem eu recebi. Vamos ver o que tem de pergunta aí. Então, assim, muita gente perguntando, mas o que o povo quer saber, isso... Para onde ela vai? O que ela vai fazer da vida? Se é candidato ao governo ou ao Senado. Tem pessoa aqui me mandando mensagem. Nós estamos esperando para saber se vai ao governo ou ao Senado. Olha, para você, no teu eu, tô falando por mim. Vamos lá. Vou falar por mim. Qual seria, vamos supor, seria a melhor opção para ela? Senado. Senado. Né? Todo mundo fala assim, não, Eduardo, tem que ir para o governo. Eu falo, pois muito bem. Não, para o governo não. Você vai pagar a conta? Eu pergunto, você vai pagar a conta? Né? Você vai nos ajudar a fazer porque uma campanha para governo do estado é brutal. Foi violenta. Né? Então, assim, é outro jogo. Então, se a pessoa pagar a conta, me garantir a segurança, a integridade física... É um jogo 10 vezes maior, né? Muito maior. Se para a Prefeitura de Curitiba nós tivemos toda essa dificuldade que tivemos, corremos risco, viu? Né? E fizemos isso por amor mesmo. Né? Mas agora, para governo do estado, eu realmente não pretendo colocá-la num fronte desse aí. Então, na minha visão, agora quem está falando seria aqui é o Eduardo. Seria ou Câmara dos Deputados ou Senado? Não, esqueça deputado, é Senado. Senado. Hoje nós teríamos duas cadeiras. No ano que vem. Essas duas cadeiras nós teríamos na disputa aí nele Prevot, que se diz, ou está se dizendo, o número 1 nas pesquisas. Ao Senado? Mas a pesquisa... Qual a pesquisa? A pesquisa que você me mandou mostra completamente, até aparecendo a Cristina em segundo para o Estado. Né? E no Senado ela em primeiro, estouradaço. Estourado. Agora, nós teríamos o que para o Senado que você acha assim? Roberto Requião deve sair, só por sair. Pois né? Mas já foi. Álvaro Dias diz que sai, né? Por ser duas vagas. Ele sai, o Álvaro Dias foi um grande senador, mas eu acho que o tempo dele já passou. Né? Mas é um grande nome. Tive boas conversas com ele. É um grande me aconselhou muito. Grande amigo nosso. O Álvaro já deu entrevista aqui para a rádio diversas vezes e acho um cara brilhante, um cara muito culto, sem inteligentíssimo. Mas nós teríamos o quê, Eduardo? Quais seriam os candidatos ou os personagens para disputar esse Senado fora a Cristina? Vamos olhar o espectro político da Cristina, tá? Que queira ou não adianta, tem que pensar. Direita, tá? Mais voltado para a direita. Vamos fazer essa análise aqui. Há um acordo que foi estabelecido há algum tempo atrás entre o PSD e o PL, de que o PSD teria uma vaga, dessa agora para o Senado, de que o PSD teria uma vaga, que muito provavelmente poderia ir para o governador Ratinho, caso o projeto presidente dele não ganhe corpo, né? E o PL teria outra vaga. Então eles estabeleceram isso lá atrás. Nós, como não temos nada a ver com esse acordo deles aí, mais uma vez com outro sistema. E não devemos absolutamente nada para ninguém, nem para governador, nem para absolutamente ninguém. Não temos nada a ver com essa história aí. Né? Então, lançamos, né, aqui já é a nossa segunda pesquisa. A primeira foi em dezembro e a segunda agora em janeiro. Lançamos 2 pesquisas e os números são claros. Inclusive, parabenizo o Instituto Neocamp pela brilhante... Pesquisa boa, hein? Pesquisa brilhante, inclusive assim, a única pesquisa durante a campanha para a Prefeitura que acertou tudo. Paraná Pesquisa, com todo respeito aí ao Instituto, estava estranho, viu? Paraná Pesquisa estava estranho. Colocava a Cristina em 7º lugar e ela foi terminar em primeiro. Eu vou falar, já me mandaram aqui algumas mensagens, eu sei as pessoas que estão me ouvindo, né? Também não tenho medo de ninguém. Claro. Eu não tenho ninguém paga minha conta, né? O problema é o seguinte: o Hidalgo, que é o dono do Paraná Pesquisa, um dos coordenadores, né, e um dos maiores estrategistas da campanha do Eduardo Pimentel, é o pai do Hidalgo. Certo. O doutor Hidalgo, que tem todo o meu respeito. Sem dúvida. É uma figura maravilhosa dentro da política paranaense, é um dos principais players. Sem junto dúvida. Com o Renato Adura. Sem dúvida. São nomes Sem que... dúvida. Engrandecem, né, pelo conhecimento a nossa política paranaense. Mas lógico que ele estava estranho.
O filho dele é dono da... Porra, mas mas me conta uma coisa boa, Eduardo, porque você falar da pesquisa do filho do homem, daí não dá, né? Daí não dá. Veja. Qual então, pesquisa mais que estava estranha? Não, todas, né? Todas estavam estranhas. Todas. E o que não estava estranho não saía. O que não estava estranho não saía. A gente tentou publicar a pesquisa que estava mais ou menos razoável ali. A gente, que eu digo, é o Instituto, né? Teve extrema dificuldade, né? Então vamos lá, o que acontece? O Instituto está aí, é um instituto sério, publicou já 2 pesquisas esse ano, uma em dezembro, outra agora em janeiro, e Cristina Grêmio estourado em primeiro lugar para o Senado. Tá? E lembrando que nós temos aí 2 cadeiras, ou seja, cada eleitor vota 2 vezes para o Senado. Então, mesmo que o cara vote num candidato ali mais voltado à direita, no segundo voto ele votaria na Cristina, sem contar os caras que já votam nela já no primeiro voto. Né? Então, assim, o que se sabe dentro do Palácio do Governo lá é que o pessoal também tem as suas pesquisas. E o que se sabe dessas pesquisas é o seguinte: Cristina Grêmio vai ser a candidata ao Senado mais votada da história, neste momento, do estado do Paraná. Entendeu? E nada muda isso. Né? Nada muda isso, porque, veja, depois da campanha municipal, ela praticamente parou. Mas e o nome dela crescendo. Mas no teu entendimento, Eduardo... Pois não. As pessoas vão fazer essa pergunta, né? E no teu entendimento, você acredita, né? A gente vê sempre, né? As pessoas saem candidato a deputado estadual, que é um estado inteiro, né? Sim. Muitas vezes nem pisando nos municípios, nunca você foi. recebe voto no exato. município. E daí você faz 12 mil, 30 mil. Caso da Malha Tortato, minha amiga, vai estar aqui amanhã na rádio, a vereadora, que agora é secretária, a Malha Tortato, ela foi candidata a deputada, né? Ela fez 30 mil votos. Né? Ela foi eleita vereadora com 3.800 votos. Sempre 10%. Pio Petruzziello, candidato a deputado, 30 mil votos, vereador, 6 mil votos. Sim. Né? Então nós sabemos que o voto do município é muito menor do que a expansão para o Estado. Vamos falar que se fosse 10%, tá. Cristina Grêmio faria 3 milhões de votos para o Senado, estaria eleita. Para o Senado estaria eleita. Exatamente. Essa conta é muito boa. Essa conta para o povo, né? Para o povo ter noção do que é o fenômeno Cristina Grêmio. Não estou aqui defendendo a Cristina, porque nós estendemos a bandeira dela no ano 2024. Estenderei a bandeira Cristina Grêmio para 2026. Né? Fiquem nervosos os que estão me ouvindo. Tem um ex-senador me ouvindo aqui agora. Mas fique todo mundo nervoso. Mas não tem problema. Né? Queria mandar um abraço também para o meu amigo Nivaldo Ramos, que esteve conosco. Grande Nivaldo. Na campanha da Cristina. Guerreiro, parceiraço. Foi uma aquisição. Amigo. Semana que vem está aqui comigo na rádio também. Vamos bater um papo sobre campanha política. Esse sabe. Eu conheço o Nivaldo fazem 30 anos. Que legal. 30 anos que eu conheço o Nivaldo. O Nivaldo, ele trabalhava com o ex-desembargador Altair de Souza, pai da Cristiane Arete, que era pastor também, da igreja do Circo, né, que parece uma arca de Noé de ponta cabeça no alto da 15, aquela igreja toda colorida. E ali conheci o Nivaldo, e o Nivaldo aí, a partir de então, nós temos aí uma amizade muito grande há 30 anos, desde 1995, 90. Rapaz, é longa a caminhada. A gente não gosta de falar isso, porque senão pensam que eu sou velho. Não, eu sou novo. Só estou com 50. Aí, tá novo. Então, Eduardo, o que acontece? Né? Nós vemos aí, então, que a Cristina vem com uma grande possibilidade para o Senado, né? Dificilmente mudar de ideia nesse rumo, porque eu acho que agora faltando 1 ano e meio, né? 1 ano e meio exatamente para começar a campanha. Sim. Se mudar o foco... Porque o que acontece? Né? As pessoas falam, não, Eduardo, tem que fazer o seguinte, tem que falar que ela vai para o governo e depois vai para o... É que não funciona assim. Não funciona. Né? Quem conhece, como você conhece, Alexandre, o estado do Paraná, sabe que o seguinte, como é que você faz uma campanha no estado do Paraná? E o interior é complicado. O interior é o seguinte, por exemplo, você vai lá para Corbélia, tem um grande amigo meu lá em Corbélia,
que ele fala assim para mim, Eduardo, o negócio é o seguinte, fala logo por que a Cristina vai para eu ver se eu consigo ajudar. Porque se for para governo, não vai ter o meu apoio, porque eu já fechei meu apoio com o Alexandre Cury. Então eu preciso saber para onde que ela vai. Você está entendendo? Então, assim, ou você fecha essas parcerias agora, neste momento, ou lá na frente, que você vai decidir lá na frente, faltando 6 meses antes, você vai ficar sem apoio. Então você tem que construir isso por 2 anos. Então não adianta a gente ficar brincando com o eleitor. E, inclusive, é uma coisa, esse é o posicionamento da Cristina. Ela sempre fala assim, Eduardo, a gente sempre tem que levar o eleitor muito a sério. Porque eu sempre levei a população que me ouve, que lê o que eu escrevo, muito a sério também. A gente não pode subjugar a inteligência das pessoas. Né? Vou me lançar candidato ao governo, tem alguns deputados federais aí que fazem isso, né? Vou me lançar pré-candidato ao governo, fazer um grande barulho e daí lá atrás eu vou para deputado federal e consigo me eleger. Isso com a Cristina Grêmio nunca existe, nunca vai existir. Né? Então ela respeita a inteligência das pessoas. Então, assim, desde já ela vai se posicionar, eu acredito, Alexandre, viu? Isso é já em primeira mão aqui, né? Semana que vem, Cristina Grêmio vai se posicionar com relação ao futuro político dela, tá? Vai falar, inclusive, de partido. Eu quero a Cristina aqui. Então, você traz ela aqui. Eu não, você traz. Trago. Você traz. O compromisso teu comigo. E quero colocar na semana que vem, quero fazer a capa do jornal da Paraná Oficial. Poxa vida, aí sim. O jornal são 15 mil exemplares, distribuído por toda a Assembleia, Câmara Municipal. Câmara Municipal. Eu mando um jornal e uma revista para cada município do estado do Paraná. Muito bom. Eu mando para todos os prefeitos. Muito bom. Nós mandamos a primeira, vamos fazer isso com a segunda, todas as secretarias. E está assim, graças a Deus, se tiver 10 revistas aqui na frente, o povo já leva. Muito bom. Graças a Deus sucesso. aí. É o sucesso da verdade, né? Quando a gente fala a verdade, tem compromisso com o povo que nos ouve. E amanhã nós lançamos aí amanhã vai ser feito o lançamento agora de noite, né, da novidade aí que nós estamos lançando. É o Grupo Paraná Oficial. Nós começamos lá atrás com uma rádio, né, que eu não tinha simplesmente nenhuma estrutura. E hoje, graças a Deus, aí nós temos a TV que está terminando o teste, esperando uma outorga para virar uma TV de canal fechado. Que legal. Nós estamos, que deve sair agora no decorrer desse ano. Nós temos também o Jornal Paraná Oficial, nós temos a revista Paraná Oficial e hoje à noite a gente lança aí mais uma novidade para todos. Mas eu quero essa matéria da Cristina no jornal e aqui nos microfones da Rádio Paraná Oficial. Sem dúvida Eduardo, nenhuma. a pergunta que não quer calar. Pois não. Você fala em grupo político. Sim. Né? Quando a Cristina começou, agora que eu quero que você fale sobre esse aspecto. Quando a Cristina começou, né, politicamente não tinha nenhum nome conhecido, né? No primeiro turno, pessoas, até o dia 15 de setembro, pessoas não acreditavam e muitas pessoas nem sabiam quem era a Cristina Grêmio. Exato. A partir do dia 15, daí sim, por isso que eu digo que foi um meteoro, né? Que o cometa Harley não teve tanta velocidade. Cristina Grêmio, do dia 15, foi dia 16 exatamente, eu fiz esse estudo no final do ano, do dia 16 ao dia 22, a Cristina saiu uma pesquisa, eu tenho essa pesquisa gravada, Cristina aparece em terceiro lugar a 1 ponto de Luciano Dutti, atrás. Certo. Conversei com ninguém levou em consideração essa pesquisa, mas ninguém, Eduardo, ninguém. Parece que o negócio nem aconteceu. Aí eu falei assim, daí todo mundo ainda batia na casa lá, não, quem vai pro segundo turno, vamos ver se é o Ney, vamos ver se é o Luciano, vamos ver se é o Ney, se é o Luciano. Eu falei assim, minha gente, se vamos tirar a Cristina, é mais fácil o Requião ir pro segundo turno do que o Ney. Ainda eu falei isso. Sim. E ninguém esperava que o Luizão ficasse na frente de Maria Vitória e Roberto Requião. Pois é. Ninguém esperava. Ele com um laboratóriozinho, que nem ele falou a campanha inteira. Eu com o meu laboratóriozinho, quando ele esteve aqui na rádio, ele falou assim, o meu laboratóriozinho é Pinhais. Então ele chamou a Pinhais Laboratório. Então isso pegou mal para ele também. E depois houve uma repercussão muito negativa, porque ele chamou Pinhais Laboratório. Mas ninguém acreditava.
No dia 22 de setembro, eu recebi uma ligação aqui na rádio, na rádio não, no meu celular, falando assim para mim: você não vai mais abrir espaço para a candidata Cristina Grêmio. Eu falei assim, eu quero saber primeiro, né, com qual direito e com qual obrigação que eu tenho de receber uma ordem sua dentro da minha empresa. Eu quero saber... Não, porque você veja só, a política é uma via de duas mãos, ela vai, ela vem, ela vem, ela vai, ela vem, ela vai, ela vai, ela vem. Então tá bom. Então, como aqui é uma rádio, aqui não é nenhum departamento político, então ela só vai aqui em direção à verdade, porque eu estou aqui diariamente para comunicar, informar e transmitir a verdade, doa a quem doer. Eu não tenho o rabo preso com ninguém. Ninguém. Né? O cara quer vir dar verba aqui para a rádio, vem dar verba aqui para a rádio. Só que tem o seguinte, o jogo é meu, o jogo não é teu. Tá? A lei da mordaça ficou lá atrás. Exato. Agora a gente tem a mordaça que os caras nas redes sociais aí, que é todo mundo dos Estados Unidos, sim. Eles querem deixar a gente quieto. Se a gente fala o que eles não querem, eles bloqueiam. Se eles não querem, se a gente fala alguma coisa que eles não querem, eles encerram a conta. Se eles não querem, e é tudo comandado por outros países. Então existe a lei da mordaça digital. Pedroso, mas eu quero falar um pouco mais, né, sobre esse grupo político que você falou. Pois não. Né? Vocês começaram o primeiro turno, sem ninguém do lado, sem nenhum político de renome, E no segundo turno, a partir da última semana do primeiro turno, começou a aparecer gente de tudo quanto é lado, né? Começou a aparecer amigos que não eram amigos, começou a aparecer até empresários que nem ligaram, nem tomaram conhecimento da campanha de Cristina Grêmio no primeiro turno. No segundo turno se tornaram empresários da campanha. Né? Alguns políticos do primeiro turno que concorreram ao pleito para prefeito de Curitiba, se posicionou em algum momento, algum deles, no segundo turno em favor de Cristina Grêmio? Eles buscaram uma conversa. Certo. Alguns buscaram uma conversa, né? Mas uma conversa que não prosperou, assim, né? Porque a Cristina, assim, ela realmente... Porque as pessoas falam, não, porque agora ela está na política, ela tem que entender que é assim. Sim, eu entendo que ela tem que entender, que o negócio tem que ser mais flexível e tal. Mas o problema é o seguinte, que naquele momento, naquela situação ali, sobre aquela pressão que estava, Cristina Grêmio estava sendo Cristina Grêmio. Então ela dizia assim, olha, Eduardo, nos termos e condições aos quais eles querem contribuir com a campanha, não vai dar para aceitar, porque eu prefiro perder a eleição com dignidade do que ganhar a eleição fazendo aquilo que eu sempre critiquei. Então, assim, não adianta a gente ganhar a eleição, ela se tornar prefeita de Curitiba e não conseguir administrar. Por quê? Porque deve cargo e secretarias e isso para todo mundo. Normal. Então, assim, infelizmente, esse foi, não digo infelizmente, mas naquele momento esse foi o posicionamento dela. Então, alguns que saíram ali no primeiro turno me procuraram, mas realmente a conversa não prosperou, porque o que eu dizia para eles é o seguinte, olha, a conversa com a Cristina é diferente, a Cristina realmente é uma mulher diferente, é uma política diferente. Então o que eu te digo é o seguinte, eu dizia para o candidato, falei, olha, quer ajudar a Cristina Grêmio? Seja bem-vindo, ajude, faça, mostre. Participe do segundo turno, se entregue, vamos ganhar essa eleição. Depois que ganhar a eleição, senta com a Cristina e ver aonde que você pode, de repente, estar participando do governo dela. Mas ela não vai oferecer cargo para ninguém agora. Ela não vai negociar a prefeitura. Ela não vai fazer isso. Então a Cristina, ela tem essa personalidade aí e é algo que ela não abre mão disso. Foi aonde fez a diferença, né? Foi exatamente, porque o povo viu isso. Então quem eram os cabos eleitorais? Os políticos não estavam. Tudo bem, mas o povo estava. Você estava lá, nós fizemos carreata com mais de 1.000 carros, 12 horas no lombo de uma caminhonete. Olha, eu vou te dizer o seguinte, no dia seguinte, é que vocês não trabalham com a voz, né? 12 horas em cima de um caminhão de som, gritando, no sábado, no dia antes das eleições,
12 horas, nós saímos de uma praça próximo ao Shopping Palladium, às 9 horas e 23 da manhã, e nós paramos o caminhão às 9h29, 9h33 da noite, na Comendador Araújo. Né? Eu lembro até hoje, estava muito quente naquele dia, e a noite começou a esfriar. Demais. E eu em cima daquele caminhão. O Pedroso ainda estava dentro da caminhonete. Não, estava fora da caminhonete. Estava fora. Mas a caminhonete sendo protegida pelo vento do caminhão. Exato, não pegava. E eu lá em cima do caminhão. No começo, eu olhava para trás, estava cheio o caminhão. Isso. Tinha 50 pessoas dentro do caminhão. De noite, quando eu olhei para trás, só tinha eu em cima do caminhão. Mas aquele dia foi um dia maravilhoso. Foi lindo. Foi um dia... O calor do povo, né? Não, o calor do povo. A temperatura que estava aquela campanha foi espetacular. Uma semana antes, nós fizemos, no domingo, uma carreata também, e uma motociata, né? Carro-motociata. Motociata, sei lá. Eu também. Moto, tinha bicicleta. Tinha tudo. E foi maravilhoso, as pessoas saíam na janela aplaudindo. Bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. As pessoas vinham, paravam a caminhonete que estava você Tiravam com a Cristina para tirar foto com a Cristina. Incrível, queriam né? conversar com a Cristina. Uma Choravam. coisa assim... Emocionante. Emocionante. E na quarta-feira, né, que antecedeu as eleições, nós fizemos uma caminhada. Nós nos concentramos na Boca Maldita, com o trio elétrico da Boca Maldita, ali onde tinham vários personagens da comunicação, como Marco Aurélio, como... Sim, grandes nomes da comunicação. Doutora Raíssa já estava em Curitiba. E grandes nomes também da comunicação lá do jornal Alverde. O Marco Antônio, Marco né? Antônio estava. Eu postei ontem até uma foto minha com o Marco Antônio. E Marco Antônio, que é comentarista político, ele que é diretor da Fio Diário, né? Fio Diário, muito bom. Ele que também é professor de Direito da PUC de São Paulo, também estava lá o Bertolini, estavam grandes comunicadores. E naquele dia, aquilo me arrepiou pelo seguinte, só que estava lá para falar daquele dia. Né? Nós batemos, né? Eu fui ver no Guinness Book, não existe uma carreata de 12 horas. Não existe. Poxa, então não existe uma carreata de 12 horas. Olha aí, ó. Né? Nós fazemos parte da maior carreata da história do planeta. E tem um problema, né, Alexandre? Porque assim, é muito semáforo, né? Então, assim, o pessoal vai ficando para trás. Não, inclusive aqui. O Nivaldo teve um incidente lá. Que grave. Perdeu. E eu só fiquei sabendo depois, dia depois. Eu fiquei sabendo no dia seguinte. Então, fiquei muito preocupado, inclusive, né? Então, assim, e o problema são assim, é muito semáforo, então os carros vão ficando para trás, aí se encontram lá na frente e tal. Então, chegou uma hora que parecia que tinha 20 carreatas na cidade, mas era a mesma, né? Teve uma que a gente passou até pelo grupo do Eduardo. Agora, você veja só, aquela quarta-feira, a gente sai ali, a gente se concentra na Boca Maldita, sai andando ali até a Monsenhor Celso pela 15 e vira à esquerda, ali na Tiradentes, né? A gente começa a adentrar pela ali a Barão do Cerro Azul até a Cândido de Abreu. E queriam que eu fosse em cima do caminhão e eu acabei indo no chão, tipo porta-bandeira, mestre-sala, puxando ali o caminhão, aquela multidão, e eu gritava assim: quem é Cristina buzina. E o povo buzinava. Lembro bem disso. buzinava. E buzinava. Que festa. E assim, Curitiba nunca viu isso. Nunca. Eu participei de grandes campanhas. Participei da do Ratinho em 2012, Sim. Onde o próprio apresentador, o pai, veio fazer parte do segundo turno, arrastando multidões, mas não chegou perto. Exatamente. Eu tive na campanha de Beto Richa, naquela época, ainda podia alguns showmícios, mas não chegou perto. Campanha de Cássio Taniguchi em 2000, não chegou perto, eram campanhas grandes. Jaime Lerner, que naquela época não tinha limitação de verba. Sim. Né? Podia brindes, podia tudo. Muro, podia tudo. Show. Foi um arrebento.
Foi um arrebento. Não chegou perto do que eu vi em rápidos 10 dias. Exatamente. Mas isso é porque o povo aderiu essa campanha maravilhosamente. Eduardo, são 9 horas e 53 minutos. Eu agradeço o nosso bate-papo. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo. Bate-papo, claro. Eu faço aqui um convite Amigável. ao vivo para você. Agora, aí que eu quero ver, né? Eu faço um convite ao vivo para que você venha pelo menos uma vez por semana. Pois não. A gente escolhe um horário na nossa programação que combine com a sua agenda, para que você, 1 hora semanal, né, venha transmitir, né, todo esse projeto que você tem para o nosso estado do Paraná, mas colocando o seguinte: você falou em grupo político. Nesse grupo político que você falou antes, para encerrar. Depois, se você aceitar a minha proposta, você vai ter o espaço para falar bastante sobre isso. Se você não aceitar meu espaço, você vai ser obrigado a vir no meu programa falar sobre isso. Mas esse grupo político é um grupo de 3 ou é um grupo de várias pessoas? Várias né? pessoas. Porque quando você monta um grupo político, são vários candidatos a deputados federais, são vários candidatos ao Estado, a deputado estadual, sempre apoiando um candidato ao governo do Estado, que, querendo ou não, vai ter que se escolher um lado para o governo do Estado, Sim. pelo simples fato que um grupo político depende da política. Exatamente. O nome já diz, grupo político. É. Então, e já existem alguns nomes destacados Isso. por vocês para ser deputado federal e deputado estadual. Existem esses nomes. Nós estamos, quando eu falo de grupo político hoje, obviamente que eu não posso trazer alguns nomes aqui, ainda, neste momento, mas assim, nós temos alguns, inclusive deputados estaduais, temos alguns deputados federais que já estão na base, independentemente de para qual partido Cristina Grêmio irá. Certo. Já estão na base da Cristina Grêmio. Ou seja, a certeza que nós temos agora é a seguinte: a partir do momento que definir o partido que ela concorrerá, espero que é o Senado, né? Esse partido automaticamente já será tomado aí, né? A chapa não terá nenhuma dificuldade de formar uma chapa nem para federal nem para estadual, porque já existe um grupo todo espalhado pelo estado do Paraná, só esperando a Cristina direcionar para que lugar eles vão, né? E isso, obviamente, que é uma aliança de princípios, de valores, são deputados que têm todo o alinhamento com a Cristina, que enxergam na Cristina Grêmio hoje a estrela maior da política que representa eles aqui no estado do Paraná. Então, assim, quando eu falo de grupo político, eu realmente estou falando de algo grandioso, algo que imediatamente vai suprir qualquer necessidade de qualquer partido para transformar, aí termos aí uma chapa vencedora com 4, 5 deputados federais, pelo menos uns 4 também deputados estaduais aqui. Então, quando eu falo de grupo político, é isso que eu me refiro: parlamentares eleitos ou lideranças do estado do Paraná com condições de concorrer e ajudar a Cristina nesse projeto que pode ser Senado, pode ser governo, mas eu realmente espero que ela, porque a decisão é dela, seja Senado. Esse foi o nosso amigo Eduardo Pedroso, que é um grande amigo que a vida me trouxe em 2024. É um cara que eu aprendi a respeitar. Poxa. Um cara que honra. Criou, né, dentro da política do Paraná, um divisor de águas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E junto com isso, né, ele convida não só os curitibanos, mas sim todo o povo paranaense, né, a conhecer o trabalho que ele faz, o trabalho nas redes sociais, o trabalho nos bastidores políticos e a história, né, que ele tem de dedicação, né, e o amor que ele tem pela nossa cidade e pelo nosso estado. Então, se você quiser acompanhar, é Pedroso no Instagram, @Pedroso com Z. Com Z. .pr, PR de Paraná. Pedroso.pr. Por gentileza, sigam, acompanhem, compartilhem, comentem, mandem mensagem. Lá deve ter em algum local, lá também tem o meu WhatsApp,
disponível para as pessoas, pode entrar em contato comigo também. Caso queira também falar com a Cristina, pode usar o meu WhatsApp como meio para isso. A Cristina fala com as pessoas? Fala com as ela pessoas não é muda. o dia inteiro. Não, é porque o cara chegou para mim esses dias e falou assim, mas se eu quiser falar com a Cristina, ela fala comigo. Eu falei, ela não é muda? E outra coisa, mesmo que ela fosse muda, ela deve digitar bem. Ela deve digitar bem. Exatamente. Então, ela não é muda, ela digita bem, então ela fala com você. Só que o grande problema é o seguinte, ela não tem como ficar também atendendo as pessoas que querem perguntar sobre a qualidade da grama do quintal do vizinho. Exato. Nós temos que ter uma coerência e quando nós entrarmos em contato, tipo com Cristina, com o próprio Eduardo, até eu falo para mim, as pessoas às vezes me ligam, querem ficar comigo meia hora, uma hora no telefone. Minha gente, não é assim. A gente tem que maximizar o tempo, porque o tempo hoje ele é muito curto. Ele é muito curto. Voa. Eduardo, eu só tenho a agradecer a você. Eu que agradeço, viu, Alexandre? E o convite está feito. Agradeço o convite, vamos analisar com bastante segurança e mais uma vez reitero aqui a nossa gratidão, viu, Alexandre, por você, pelo espaço que você abriu, uma das primeiras empresas de comunicação a nos abrir o espaço, possibilitar que realmente a mensagem da Cristina Grêmio chegasse naquele momento aos curitibanos. Foi imprescindível, temos uma dívida eterna contigo, uma gratidão, nós e o povo de Curitiba. Eduardo, muito obrigado. Lógico, dívida não tem nenhuma. Eu só sei que o único compromisso, né, foi uma forma de eu abrir as portas, os microfones da Rádio Paraná Oficial, minha obrigação como primeiro dono de empresa de comunicação e também como comunicador, meu papel é informar e comunicar e abrir o espaço para que a informação chegue dentro da casa de cada um dos moradores, dos eleitores e de todos aqueles que querem não só uma Curitiba melhor, um estado melhor, mas aquelas pessoas que querem uma educação melhor, aquela pessoa que quer uma segurança melhor, aquela pessoa que quer alguém que se preocupe com a população, não que se preocupe só com chavos, não só com acordos. Exatamente. Então, é minha obrigação. Como abrir aqui, né, o microfone já para diversos políticos, né, e vou sempre abrir para a verdade. E o microfone aqui sempre estará aberto para você, para o seu grupo e para a Cristina. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado. Um abraço, audiência. Galera, estamos chegando